Então, como eu comentei, né, a gente vai falar hoje um pouquinho do informativo paroquial digital, que é uma ferramenta bem importante para trazer para a paróquia mesmo, né, para trazer uma outra realidade, uma outra forma de se aproximar com os paroquianos. Então, talvez vocês sejam acostumados, já tenham visto na paróquia aquele jornal impresso mesmo, né, o informativo impresso, uma revistinha que traz, conteúdos, traz alguns textos, que a Pascom geralmente produz, né, traz a agenda da paróquia, as informações. Então, essa é a ideia também do informativo paroquial digital, mas trazendo para esse viés online, né. Como a gente sabe, quando começou ali a pandemia, as paróquias tiveram que se adaptar a essa realidade do online, né, então começar a fazer transmissão das missas, transmissão dos eventos, começar a publicar as coisas nas redes sociais. Então, essa é uma realidade que se instaurou bastante no nosso meio paroquial, né. E como eu coloquei ali, ele é um ótimo aliado para se aproximar e se conectar ainda mais dos paroquianos. Então, trazer novos conteúdos, trazer uma nova forma de se comunicar com os paroquianos, nesse meio digital, né. Além das redes sociais, então trazer conteúdos mais profundos, trazer mensagens mais profundas realmente para o online também, para se aproximar dos paroquianos. Então, qual que é a vantagem do informativo paroquial online, né, digital? O informativo impresso, ele é muito importante também, é muito bom. Não que um seja melhor do que o outro, mas eles atingem públicos de uma maneira diferente, né. Então, o informativo impresso, você vai distribuir ali na missa, vai ter uma quantidade limitada, né. Já o digital não, você pode mandar de diferentes formas, então, você pode divulgar em diversos canais, pode divulgar nas redes sociais, pode divulgar através do WhatsApp, nos grupos que tem ali com os paroquianos, né. Pode divulgar no site, se já tiver, o padre pode anunciar ali na homilia que a partir ali do grupo vai receber um informativo digital, então é uma forma muito mais prática das pessoas receberem esse informativo, não precisa necessariamente que a pessoa frequente a igreja, então é também uma forma de evangelizar aquelas pessoas que estão longe, né, aquelas pessoas que talvez se afastaram, durante a pandemia ali, não estão praticando tanto a fé, então, ele alcança muito mais pessoas do que o informativo impresso, né. Até porque o informativo impresso tem todo o custo de produção, tem uma limitação de impressões, tem toda aquela questão da gráfica, que com o informativo, digital não tem tanto esse problema. Você pode talvez pagar uma ferramenta ali para criar realmente esse informativo, né, mas é basicamente o único custo que vai ter ali durante o mês e vai ter milhares ali de pessoas talvez conectadas, né. Não tem um limite de pessoas que possam ser atingidas por esse informativo. Além disso, ele também pode trazer os seus paroquianos para os seus outros canais, né. Então, lá no final do informativo, você pode divulgar suas redes sociais para as pessoas acessarem direto por ali, pode divulgar talvez, aquelas paróquias que têm blog, que têm site, né, dá para divulgar alguns conteúdos do blog, então acessar diretamente por ali. Então facilita muito esse contato. E além disso também tem maior flexibilidade para a criação de conteúdo, né. Então ele não tem uma limitação de quantidade de texto que você vai criar, talvez, o informativo impresso geralmente tem uma quantidade, né, é um informativo de 2 páginas e é isso que a gente consegue criar. Mas se talvez ali em um mês que tenha mais conteúdo para divulgar, mais eventos que vocês queiram mostrar, o informativo digital é muito prático por isso, né, não tem um limite de quantidade de informação que dá para colocar. Você coloca tudo o que quer e depois só divulga, né. Qual que é o processo de produção de um informativo paroquial, né? Isso vale tanto para o informativo impresso, mas também principalmente para o digital, né? Que é o que a gente está comentando hoje.
primeiro de tudo, é importante criar uma pauta, né? Então, o que que vai ser falado nesse informativo? Se talvez seja um informativo mensal, todos os meses sai um informativo novo. Quais são os temas que a gente vai trazer esse mês? Quem que a gente vai pedir para dar um depoimento, dar um testemunho? Quem que a gente vai pedir para escrever? Quais eventos a gente vai divulgar? Então, é muito importante ter essa organização prévia, né? Pensar no que vai ser criado, o que vai ser mencionado naquele mês para que não vire uma bagunça, né? Não vire um monte de informação sem sentido. Depois disso, vai para a produção de conteúdo. Então, na última aula, para quem estava assistindo, a gente falou um pouquinho disso, né? O Heraldo deu algumas dicas de como produzir conteúdo para a internet, para site. Isso é muito válido para o informativo paroquial também. Então, quem quiser voltar e assistir aquela aula é muito relevante para construir o informativo também, são dicas muito valiosas. Depois que a gente tem o texto pronto, tem todo o conteúdo que a gente vai divulgar para os paroquianos, a gente vai para a criação, que é um pouquinho da parte que a gente vai falar hoje, né? Então, a parte de design, a parte de colocar algumas imagens ali que ilustrem o que foi falado, até porque não adianta muito a gente mandar só um texto corrido para a pessoa, por mais que o texto for maravilhoso, talvez não vai atrair os olhares, né? Vocês podem talvez falar por si mesmos. Ver um texto lá gigantesco não dá tanta vontade de ler se não tem nenhuma ilustração ali no meio, se não tem nenhuma imagem que mostre aquilo que a gente está comentando. Então, depois que o teu informativo está pronto, está diagramado, está tudo certinho, é muito importante passar por uma revisão, seja do pároco, seja do coordenador da PASCOM, né? Dependendo de quem escreveu, é muito importante passar por uma revisão, porque por mais que a gente tenha muita atenção naquilo que a gente está fazendo, é importante que alguém revise para ver se está tudo certo, às vezes pode passar alguma coisa em branco que a gente não tenha percebido, né? Então, essa etapa é essencial para que tudo corra certo, para que todas as informações vão corretas para os leitores. E depois a gente vai para a divulgação, né? Então, como eu comentei, são várias formas de divulgar o informativo online. Então, pode mandar por WhatsApp para os paroquianos, às vezes a paróquia já tem um grupo montado com os paroquianos que querem receber as informações, né? Então, manda o link, manda o PDF lá para eles conferirem. Manda por e-mail, aqueles que têm já uma base de e-mails estruturadas, né? Manda por e-mail para os paroquianos, publica lá nas redes sociais, posta no Facebook. Então, são várias formas de divulgar para que as pessoas acessem, de convidar as pessoas a conhecerem mais a paróquia. E é interessante porque, nesse caso, não precisa necessariamente ser só os paroquianos, né? Eles podem divulgar para que outras pessoas também vejam. Isso pode até atrair mais pessoas para conhecerem a paróquia, né? Pessoas da comunidade que não participam tanto, então isso pode evangelizar de uma forma diferente e que os paroquianos podem ajudar nisso também, podem ir compartilhando, podem mandar para outras pessoas para que elas confiram também o que está sendo dito. Então, o que que a gente pode falar no informativo, né? Não adianta de nada a gente pensar em fazer uma coisa diferente, mas não ter um conteúdo realmente atrativo para que as pessoas queiram ler, queiram receber aquele informativo, né? Senão vai ser um trabalho à toa que às vezes ninguém vai estar tão interessado. Então, por exemplo, trazer um tema principal de acordo com o contexto de cada mês, né? O exemplo que a gente está vivendo, que a gente vai viver logo, né? A Quaresma. Dicas para viver bem a Quaresma, como se preparar para a Páscoa. Então, é um tema muito relevante de se trazer. Se talvez está chegando o mês do padroeiro da paróquia, trazer a história do padroeiro um mês antes da festa, para que as pessoas já vão vivendo aquele momento, né, antecipadamente. Além disso, a gente também pode trazer temas gerais, além daquela notícia principal, né, daquele tema principal, trazer cada mês alguma coisa diferente, a história de algum santo que seja interessante, que esteja sendo celebrado naquele mês,
dicas de como rezar o terço em família, de como viver melhor em família, né? Dicas de como viver a união na comunidade. Então, são vários temas que a gente pode ir trazendo, vendo a necessidade da paróquia mesmo, né? Se a gente vê que talvez são muitas famílias que estão afastadas na paróquia, então essa é uma ótima oportunidade de trazer uma mensagem de reflexão no informativo, né? A palavra do pároco, então a PASCOM convidar o pároco para dar um testemunho, para dar uma mensagem de motivação, de reflexão, também pode ser relacionado com algum contexto daquele mês, então o pároco vir falar sobre a quaresma, vir falar sobre a importância da confissão durante esse tempo. Então, é uma palavra de autoridade na paróquia, né? As pessoas muitas vezes se inspiram, admiram o pároco, então é algo importante para elas também, é uma forma de se conectar com o pároco da paróquia, né? Testemunho dos paroquianos. Então, às vezes tem alguns paroquianos ali que viveram algum milagre, ou que tem uma bonita história de conversão, né? Que tem uma família grande, que está sempre na paróquia. Então, contar essas histórias também é bem interessante, porque as pessoas também se sentem acolhidas, né? De ver que elas estão no informativo paroquial. É um grande feito também. E elas também vão ajudar compartilhando, passando para mais pessoas e também sendo exemplo, né? Para as outras pessoas que estão ali. Mensagens aos dizimistas. A gente sabe, né, a importância que às vezes que as paróquias têm, a dificuldade que as paróquias têm em aumentar o número de dizimistas, né? Então, é importante manter uma comunicação fixa também, né? Manter uma comunicação com os dizimistas e também com as pessoas que ainda não são dizimistas. Trazer essa importância de como o dízimo faz a diferença não só na paróquia, mas na vida da pessoa, né? Trazer mensagens de motivação, como que a pessoa pode ser dizimista, qual a diferença que ela vai estar fazendo. É importante mostrar isso também. Notícias e acontecimentos da paróquia, então, trazer como se fosse um jornal mesmo da paróquia, o que aconteceu naquele mês, colocar bastante fotos de acontecimentos, de eventos que tiveram, isso é importante também para convidar outras pessoas para participarem dos próximos eventos e também colocar lá a agenda dos próximos eventos do mês, né? Então, reforçar o que está acontecendo na paróquia para convidar também as pessoas a estarem ligadas, estarem participando. E também informações das comunidades, né? Os horários de missa que tem em cada comunidade, até endereço, talvez, das comunidades, é importante colocar. E claro, né, são vários outros temas que podem ser abordados, não necessariamente todos os meses, tudo isso aqui precisa ser abordado, mas são algumas dicas de temas que são relevantes para trazer, para cada vez mais trazer a diferença, né, para o informativo, fazer algumas coisas diferentes. O que não pode faltar quando estiver construindo um informativo? Primeiro de tudo, a organização, né? Como eu falei inicialmente, né, da importância de criar uma pauta, de ter os temas pré-definidos para a criação do informativo. Então, isso é muito importante. Não adianta de nada a gente colocar um monte de informação lá, jogar um monte de texto de qualquer forma, que isso não vai atrair a, a inspiração de ninguém, né? Não vai atrair ninguém para querer ler aquele informativo. A legibilidade. Então, é importante que as pessoas consigam entender o que está escrito lá. Não só conseguir visualizar a mensagem, mas também conseguir entender, né? Às vezes a gente tem uma capacidade de escrever de forma mais complexa, né? Bonita e tal, mas se as pessoas não estão entendendo, não vai adiantar de muita coisa. Então, a gente precisa se comunicar de uma forma fácil e mostrar também de uma forma fácil isso, né? A simplicidade, então não adianta também encher de imagens, encher de desenhos que talvez vão tornar o informativo mais bonito, né? Mas não vão atrair tanto. Então, é importante ter os atrativos, como eu comentei ali, então ter imagens, ter ilustrações, mas sem exageros, né? É importante deixar tudo muito simples, muito básico, para que as pessoas leiam com facilidade, para que seja bem simples, bem fácil mesmo de entender o que está sendo passado.
e hierarquia, né? Então, saber qual o conteúdo mais importante do teu informativo e trazer já por primeiro, deixar a agenda dos eventos lá para o final. Então, não adianta de nada a gente misturar todos os conteúdos e não ter estrutura nenhuma, né? É importante ter essa noção de estrutura, de visualização de como vai ficar o teu informativo. Então, quais as ferramentas que a gente pode utilizar para fazer o informativo? Parece um bicho de sete cabeças, né? A gente criar uma coisa dessas, mas tem várias etapas que podem facilitar. Com certeza, lá na Pascom tem uma pessoa que mexe com design já, que já tem essa facilidade de mexer com essas ferramentas. Então, é possível e não é tão difícil assim de criar. Então, a mais recomendada para criar isso, que é a que a gente vai mostrar hoje, é o RD Station, né, que é uma plataforma de captação de leads. Então, é uma plataforma que você gera contatos, você recebe contatos, né, as pessoas se cadastram e deixam o seu contato para você mandar e-mail, para você mandar landing pages, e para cadastro também, cadastro de dizimistas, cadastro para receber conteúdos, né, que é o que a gente está falando agora. Então, todos os meses você tem alguns e-mails importantes de informações para mandar para as pessoas. Então, vai mandar pelo RD Station, vai mandar por e-mail para elas. Então, o RD tem essa funcionalidade múltipla, né? Tem várias funções que vão auxiliar no dia a dia da paróquia, da Pascom. Mas também tem alguns programas de design que podem ajudar. Então, você cria lá uma página A4, né? Várias páginas A4, como se fosse um livro mesmo, uma revista online, e vai montando o teu informativo lá. Então, como, por exemplo, o Illustrator, o Corel, o Canva, que ajuda muito por ser gratuito, né? Geralmente é o mais utilizado nas Pascom, enfim. O Figma também, que é um software muito bom. Então, esses programas também auxiliam, você baixa em PDF e manda em PDF mesmo para as pessoas, elas acessam direto pelo celular, pelo computador, enfim. Então, como eu comentei, a gente vai criar agora um informativo, né, para mostrar realmente como faz. Eu vou mostrar pelo RD Station, que é a ferramenta que a gente utiliza aqui na agência. É uma plataforma muito fácil de se utilizar, né? Ela é bem integrada, então vocês vão ver que é bem intuitivo de criar, não é tão difícil assim. O RD Station é uma plataforma paga, mas o plano mais básico deles, se eu não me engano, está R$ 59,90 por mês, e está até em promoção por R$ 19,90. Então, se for pensar o tanto de pessoas que vai atingir, é um preço bem acessível, né? Não é nada absurdo. Então, eu vou mostrar mais ou menos como o RD funciona. Primeiro, eu vou mostrar um informativo que a gente criou aqui na agência, e depois eu vou mostrar mais ou menos como montar ele. Se vocês forem tendo dúvidas, podem ir mandando ali no chat, e depois eu respondo, tá bom? Então, como eu comentei, vou mostrar aqui um pouquinho de um informativo que a gente criou para um cliente, para vocês entenderem primeiro a estrutura de um informativo, porque talvez eu falando assim como funciona não fique tão claro, mas mostrando vai dar para construir melhor um informativo na cabeça de vocês, né? Depois a gente manda também para vocês darem uma olhada com calma, né? E terem como uma inspiração também. Então, vocês podem ver que, primeiro de tudo, né? No informativo aparece o brasão da paróquia, né? É muito importante, como eu falei, essa hierarquia, né? Então, antes de tudo, mostrar quem são vocês, quem é a paróquia, se quiser colocar até mais informações aqui embaixo também pode. Então, o logo, o brasão da paróquia é muito importante que esteja já no início para chamar atenção. Aí aqui, como eu comentei, tem um tema principal, né? Como se fosse uma manchete do informativo. Então, esse mês a gente vai estar vivendo a Quaresma, né? E também tem um outro tema muito importante, que é a campanha da fraternidade. Então, é um tema que juntou duas informações importantes que a gente está vivendo nesse momento, né? Que é a campanha da fraternidade
e a vivência quaresmal. Então, já de cara, já quando a pessoa abrir o informativo, ela vai ler sobre a quaresma e a campanha da fraternidade. Aí aqui tem uma palavra do reitor, que é aquela mensagem que o pároco, o reitor, escreve, né? Uma mensagem motivacional, reflexiva, bem íntima mesmo, né? Querendo se aproximar realmente dos seus paroquianos com uma foto, para mostrar, para ficar mais próximo ainda dos seus paroquianos. Então, essa mensagem é bem importante também. Aí aqui tem mais um texto sobre a quaresma, né? Vocês podem ver, como eu comentei, que é um informativo bem simples, né? Ele não tem grandes coisas, mas ele é muito bonito, muito ilustrativo. Então, aqui na quaresma já mudou a cor para o roxo, né? Tem a cruz atrás que ilustra. Então, fica algo mais informativo do que se fosse uma página toda em branco com as escritas em preto, sem nenhuma alteração de título, né? Então, os títulos são bem chamativos, chamam a atenção. Então, isso é importante, não carregar demais com muita informação, muitas imagens, mas deixar o informativo ilustrativo, que mostre o que você está falando realmente. Aqui vem os avisos paroquiais, né, os principais avisos da paróquia, as redes sociais para a pessoa acompanhar, seguir. E aqui embaixo tem um convite para a pessoa se cadastrar e receber o informativo mensalmente. Então, como eu comentei, o RD é um programa de captação de leads, né? Captação de contatos. Então, a pessoa vai se cadastrar aqui e todos os meses a paróquia envia um e-mail para ela informando que o informativo está ali. Mas ela pode aproveitar também e divulgar algumas outras coisas, divulgar sobre o dízimo, enfim. Esse contato está ali disponível para receber informações da paróquia, então isso é muito importante, né? Então, é uma outra forma de se aproximar dos seus paroquianos. Então, a pessoa está se dispondo a receber informações da paróquia, né? Está dispondo do seu e-mail, seu contato para receber mais informações. Então, é um ótimo canal de relacionamento, de aproximação que a paróquia pode aproveitar depois para se relacionar. A pessoa não é obrigada a deixar seu contato aqui, mas se ela deixou, é importante se relacionar com essas pessoas que estão ali, né? Estão dentro do contato. Então, como eu comentei, eu vou mostrar mais ou menos como que funciona para criar esse informativo. O nosso tempo é curto, né? Então, talvez não dê para criar todo ele, mas eu vou mostrar como que funciona mais ou menos o RD, que talvez vocês se interessem, né? Em talvez passar para a Pascom, enfim, para aprender realmente um pouco mais sobre como o RD funciona. É uma ótima ferramenta para se aproximar dos fiéis da paróquia, né? Então, aqui eu já estou na área de landing pages, né? A gente cria esse informativo como uma landing page. Então, aqui vocês podem ver que já tem várias landing pages publicadas em informativo, né? Cada mês a gente manda um informativo diferente. E quando vocês já estiverem utilizando o RD há mais tempo, vocês podem simplesmente duplicar um informativo e criar a partir daquele, né? Então, é super fácil mesmo. Você cria uma estrutura e depois só troca as informações, troca as cores, troca as imagens, troca os textos. Então, é algo que com o tempo vai se tornando mais simples, por um preço acessível, como eu falei, e de uma forma simples de se comunicar, né? Eu vou criar uma landing page basicamente do zero, só para vocês verem como funciona. Mas, como eu comentei, depois que uma foi criada, pode usar a mesma estrutura e só alterar as informações, né? Aqui vocês podem ver até que o RD disponibiliza vários modelos para você usar como base. Então, mesmo que você crie do zero, não vai ser totalmente do zero, né? Porque ele já dá um auxílio para você criar uma landing page a partir de um modelo. Então, vou usar aqui um modelo aleatório só para a gente ajudar. Então, ele já foi para a área de edições do RD, né? Vocês podem ver que aqui
aparece a nossa landing page, né? Aparece selecionado algumas coisas. E aqui do lado aparecem algumas opções. Eu vou explicar mais ou menos como que funciona para construir o informativo, né? Então, o RD, basicamente, ele funciona por sessões. Então, pensando que as sessões são páginas, né? Então, cada tema, digamos, do seu informativo vai ser uma página. Então, você vai primeiro tratar sobre o tema principal. Então, você vai usar uma seção dessas aqui. Então, aqui é uma seção, aqui é outra seção, e assim vai. Você pode também colocar outras seções do zero aqui embaixo, né? Arrastar. Então, você vai estruturando o teu informativo a partir dessas seções. Dentro das seções, a gente vai colocando linhas e colunas, mas de forma simples mesmo. Então, cada informação que você vai colocar, você coloca uma linha dentro da seção. Se você quer, como aqui no informativo, né? O texto está quebrado em 2 colunas para facilitar a leitura. Ou se, por exemplo, a gente quisesse colocar um texto aqui e uma imagem ao lado, então a gente poderia separar por colunas, né? Então aqui é só arrastar uma coluna e ele cria uma coluna ao lado. Então eu vou mostrar mais ou menos como que vai funcionando para a gente criar esse mesmo informativo aqui. Eu já separei todas as imagens que a gente vai utilizar, e isso facilita muito o processo. Então, a partir do momento que você vai criando os conteúdos, vai pensando no que vai ser trabalhado, já vai salvando algumas imagens de referência que possam ajudar, certo? Então, aqui eu vou apagar só para a gente conseguir colocar o logo, como funciona lá, né? Então, antes de tudo tem o logo, né? O brasão da paróquia. Então, é isso que a gente vai colocar também. Aqui do lado, vocês vão perceber que aparecem todos os elementos que a gente pode colocar, né? Então, tem as seções, como eu comentei, as linhas e as colunas, e tem texto, tem imagem, tem botão. Então, tudo isso a gente pode ir arrastando para ir criando nosso informativo, né? Então, cada elemento a gente vai colocando dentro das linhas e das colunas. Eu quero colocar uma imagem, que é o brasão, então eu vou colocar dentro dessa linha. E aqui eu posso só trocar e selecionar qual a imagem eu vou querer. Nesse caso é o logo, né? O brasão. Aí eu posso aumentar. Aqui do lado sempre vão aparecer as opções de edição. Então, toda imagem que você colocar, todo texto que você vai colocar, você vai poder alterar aqui do lado, né? Aí, como a gente precisa de uma cor, a gente vai alterar aqui do lado também. Então, a gente clica na seção. Aqui está com uma imagem de fundo, mas a gente vai mudar para a cor e vai mudar para a cor que a gente quiser colocar. Então, a primeira seção do nosso informativo já está pronta. É bem simples mesmo de trabalhar, não tem muito segredo. Então, o que eu recomendo mesmo, se vocês forem utilizar o RD, vão mexendo, vão experimentando mesmo para conhecer melhor a plataforma, que vai ajudar bastante. Então, aqui a gente já tem pronta para a nossa segunda sessão, né? Eu vou usar uma sessão do zero para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, antes de tudo, a gente precisa colocar essa imagem aqui, que esse título foi feito como uma imagem, ele não foi escrito direto aqui, ele foi feito separado e depois a gente coloca, né? Para ficar mais ilustrativo. Então, a gente arrasta uma imagem para cá, seleciona a imagem que quer. Então, vocês podem perceber que ela ficou com bem pouco contraste, né? Quase nem dá para entender o que está escrito no título, porque a gente precisa mudar o fundo para conseguir visualizar melhor. Então, a gente vai clicar na seção e vai selecionar a cor que a gente quer. Então, pode ser qualquer cor que você quiser, pode selecionar e só alterar aqui. Ele já vai ficar com a cor escolhida para a seção, né? Aí a gente precisa colocar o texto que foi criado aqui. Então, aqui a gente já tem separado todos os textos que foram criados para esse informativo, né? Então, tem bem separado
qual que é a capa, qual que é a primeira página. Então, isso facilita também para a criação de sessão. Então, essa é uma sessão que você vai criar, essa é outra sessão e assim por diante. Aqui embaixo tem separado qual que é a palavra do reitor, qual que é a parte que vai a foto do reitor, né? Então, tudo bem separado, tudo bem organizado para criar. Então, como eu comentei, essa área está separada em duas colunas, né? Para facilitar a leitura. Então, aqui a gente vai precisar criar com duas colunas também. Como a gente faz isso? Coloca uma linha e mais uma coluna e já está criada a seção de duas colunas. Então, agora é só a gente colocar o texto que vai em cada uma delas. Olha, ele ficou bem desformatado, então, como eu comentei, aqui do lado a gente vai fazer todas as opções, todas as mudanças que a gente quiser no texto. Se eu quiser mudar de cor, se eu quiser mudar a fonte, né, colocar uma fonte diferente, colocar uma fonte que chame mais atenção, colocar um destaque atrás, né, no fundo, colocar em negrito. Então, tudo que a gente quiser fazer com esse texto, a gente vai alterar aqui do lado. Então, vamos aumentar um pouco para ficar mais legível, né? Mais fácil de ver. Colocar tudo em preto. E a primeira parte dessa sessão está pronta, né? Então, agora a gente precisa colocar o restante do texto, que vai na coluna do lado, né? Se, por exemplo, eu quisesse colocar uma imagem aqui para ilustrar, como às vezes tem na revista, né? Um texto e uma imagem do lado. Então, poderia arrastar uma imagem aqui e colocar a imagem que eu quero. Colocar duas imagens para completar o espaço do texto. Então, ficou o tema, o texto e as ilustrações, né? Ficou um conteúdo bem ilustrado, bem demonstrativo. Então, essa é a segunda parte do informativo está criada, né? A segunda sessão também já está colocada no informativo. Aí já são duas sessões que a gente criou de forma bem prática mesmo. Lógico, quando for criar, vai testar mais coisas, vai testar outras cores, né? Mas é bem simples, pode ir testando, pode ir tentando outras coisas que fica bem legal de criar por aqui. Aí vamos criar essa terceira sessão da quaresma, né? Como que a gente faz essa imagem de fundo, essa ilustração ao fundo para destacar? Então, a gente cria mais uma sessão, né? A terceira sessão do informativo. Aqui, ao invés de colocar uma cor, eu vou colocar uma imagem de fundo. Então, vocês podem ver que a imagem já está aqui, né? Ao fundo. Só que se eu for colocar um texto aqui, como a imagem ela não tem uma cor definida, né? Ela tem várias cores, provavelmente o texto não vai aparecer de uma forma clara, né? Deixa eu mostrar aqui só para vocês verem como vai ficar. Então, aqui eu vou alterar da forma que eu quero, vou colocar outra fonte, outro tamanho. Então, como vocês podem ver, é bem difícil de ler por conta da imagem que está no fundo, né? Ela não proporciona esse contraste
realmente entre a imagem e o texto. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer como está aqui, colocando uma cor de fundo. Isso é bem prático de fazer também. Então, vai aqui em opções avançadas, coloca uma cor sobre a imagem e seleciona a cor que você quer. Então, como a gente está falando da quaresma, a gente vai colocar uma cor roxa, né? Bem destacada. E aqui diminui um pouco a opacidade para ele ficar mostrando a imagem também. Então, fica a cor de fundo com a imagem no fundo também, né? Aí a gente arruma um pouco a tipografia para ela ficar mais padrão, né? Dá um espaçamento para ficar mais fácil de ler. A questão da legibilidade que eu falei, né? É muito importante também. Então, agora já está mais fácil de ver do que se fosse só a imagem, né? Aí a gente coloca o título bem destacado também. Aqui, como eu comentei, a gente criou os títulos como se fosse imagem, né? Para ficar mais destacado. Mas se quisesse também poderia criar um título direto no texto aqui, sem problema nenhum. Dando bastante destaque, né? Porque o título precisa ter mais destaque que o texto comum. Então, usando uma fonte maior, né? Em negrito. Então, se eu não quisesse criar uma imagem por fora, né? Criar no Illustrator, no Photoshop, no Canva, enfim, eu poderia criar direto por aqui e dar um destaque maior no título sem problema nenhum. Então, agora uma parte do nosso informativo já está pronta, né? Essas sessões que vieram de modelo a gente pode apagar, porque a gente não vai divulgar algo que não faz parte, né? E aqui embaixo, como eu comentei, tem aquela seção para as pessoas se cadastrarem, né? Então, isso não é obrigatório, lógico, deixar no informativo, mas é bem interessante para captar esses contatos e se relacionar mesmo com essas pessoas que estão recebendo o informativo, né? Então, a gente pode, por exemplo, trocar o fundo, colocar uma cor que fique mais com a cara da paróquia, né? Com as cores do brasão, deixar com uma cara diferente esse formulário. Aqui mudar para cadastro, se receba nossos conteúdos. Realmente convidando a pessoa a se cadastrar, né? Aqui, se vocês clicarem em cima do formulário e forem editar campos, vocês podem mudar o que vocês querem, quais informações vocês querem saber da pessoa. Então, se quiser saber onde ela mora, para, por exemplo, fazer um cadastro de dizimistas. Então, coloca a cidade e a rua, né, o bairro, enfim. Então, esses campos podem ser alterados também sem problema nenhum. Se quiser colocar o telefone para colocar no grupo do WhatsApp, também dá para colocar. Então, a partir do momento que a pessoa se cadastra, todos os meses a paróquia vai criando alguns e-mails para enviar para ela, toda vez que o informativo estiver pronto, enviar o link do informativo, né, para acessar. Então, é uma forma mais simples de se conectar mesmo com os paroquianos, né? Então, digamos que nosso informativo está pronto, né? A gente já pode seguir para enviar para as pessoas. Então, a gente vai aqui em salvar e avançar. E aqui vão ter algumas informações mais técnicas, né, do nosso informativo. Aqui a gente pode alterar o link, né, se a gente quiser colocar alguma coisa diferente, por exemplo, colocar informativo paroquial março. Pode colocar um título, uma descrição da página, para quem quiser saber melhor o que está recebendo, né? Aqui, se a paróquia tem um site, tem um Instagram,
Depois que a pessoa se cadastra, ela vai direto para esse site, direto para o Instagram, então pode colocar. Se quiser colocar uma página agradecendo a pessoa por ter se cadastrado, também pode, né? Então, são várias opções. Aqui, você pode enviar um e-mail para todo mundo que se cadastrar na tua página, um e-mail de boas-vindas, né? Avisando que todos os meses vai receber um informativo. Então, é bem interessante explorar essas opções que o RD disponibiliza, né? Que eu vou deixar dessa forma, para a gente ver como ficou o informativo. Então, aqui já vai aparecer a opção para ativar. A partir desse momento, o seu informativo já está publicado na internet, né? Mas ele só vai ser acessado quando você enviar para as pessoas. Então, você vai pegar esse link e vai mandar para todo mundo, para todos os contatos, todos os e-mails. Eu vou mandar aqui no chat para vocês, se vocês quiserem entrar até para ver. A partir desse momento, ele já está publicado. Vou mandar também aquele que já foi criado, né, com mais detalhes, com mais informações, para vocês verem com calma, também verem a estrutura dele, tudo que foi contemplado. E também, se vocês forem criar o informativo paroquial de vocês, vocês podem usar como inspiração, né, para criar, para ajudar vocês a terem um norte para começar a criar o informativo. Talvez os primeiros sejam um pouco mais complicado, né, até entender realmente como funciona, mas depois que vocês verem o contato que isso está tendo com os paroquianos, né? Isso vai facilitar bastante para divulgar todas as informações da paróquia, para que mais pessoas fiquem conhecendo a paróquia de vocês, certo? Não sei se alguém tem alguma dúvida em relação a tudo que eu passei. Eu sei que no começo pode parecer um pouco difícil mexer com RD, mas depois que você vai mexendo, você vai entendendo como ele funciona. E ele é uma ferramenta bem útil, assim, para utilizar durante o dia a dia, na Pascom, na paróquia, enfim. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração a fazer sobre o informativo? Alguém já utiliza o informativo na paróquia? Não sei se talvez o impresso. Como? Deixa eu erguer a mão aqui, pode erguer a mão? Pode falar, Márcia, fica à vontade. Oi, ai, peraí, já está aberto? Já está aberto. Ai, fechei, eu estava aberto, fechei. Eu estava anotando e eu me perdi no que você falou. Você falou várias vezes o RD. O RD como chama? É um aplicativo ou é uma forma de fazer? Entendeu a minha pergunta? Eu não sei muito Sim. bem das coisas da internet. Sim, o RD, ele é uma plataforma, né, que ele Ah, disponibiliza vários serviços para você utilizar lá dentro, né? Então, por exemplo, você quer mandar um e-mail mensal para tá. os paroquianos, né? Então, Eu você sei. usa o RD, cria o e-mail lá dentro e envia para os contatos que você utiliza. Então, ele é como É se fosse um isso. aplicativo mesmo. Sei. É isso que você falou lá, que tem o custo mensal de R$ 59,90, ou coisa assim? Isso Ah, mesmo. entendi. Tá. E aí, assim, tem alguma outra, como é que é isso mesmo, plataforma que as paróquias usam, essas coisas ou não? Porque, assim, eu não conheço muito bem dessa parte. Eu sei que a paróquia tem algumas coisas que é da diocese já, que a diocese compra, digamos assim, e aí as Uhum. paróquias podem usar. Então, isso é uma plataforma de envio de e-mails e de mensagens, essas coisas? Isso, de captação Tá. de leads, né? De fazer as pessoas se cadastrarem ali, se você quer que a pessoa cadastre o e-mail dela para receber as informações, então tudo pode ser por ali. Tá. Desculpa, é captação do quê? Que eu não entendi a palavra? Captação de leads é como se fossem contatos que você vai recebendo da paróquia. Então, são as pessoas que se Ah, tá. cadastram ali pelo RD, né? Pelas páginas que você cria, e você fica com o contato dessas pessoas, né?
fica com o nome, o e-mail, o telefone dessas pessoas, e você pode utilizar esses e-mails para depois mandar alguma informação para ela, mandar, né? Sei. Ou e ter essas informações guardadas também, né? Desculpe tanta pergunta, que realmente eu não tenho Não, pode conhecimento, mas assim, perguntar. esse arquivo, digamos assim, dos e-mails que as pessoas cadastram, ficam nesse sistema RD ou fica num outro sistema? Sim, ele fica dentro do sistema, então você pode mandar automaticamente direto para todas essas Ah, pessoas, né? Mas se por acaso, hum, depois de um tempo, você não quiser mais assinar o RT, daí você, né, tem como baixar o contato das pessoas, mas não tem não essa perde, né? facilidade. Isso, não perde o contato, mas não tem essa facilidade de, né, Dá já para contribuir, todo de mundo de uma vez compartilhar, só. né? Isso, você pode Entendi. também, por exemplo, uma pessoa se cadastrou só no cadastro de dizimistas, então você quer só mandar e-mail específico do dízimo para essa pessoa. Então, o RD permite que você separe essas informações e mande só as informações sobre o dízimo só para aquela pessoa, sabe? Tá ótimo, Então, ele entendi. tem toda essa integração, né, dos contatos que você recebe. É uma plataforma que tem diversos sistemas, diversas ferramentas que dá para utilizar, né, nesse sistema de contato com as pessoas mesmo. Entendi. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Imagina, amém. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, algo que gostaria de contribuir. Então, eu acredito que seria isso, né? Não sei se a Ana quer comentar alguma coisa, tem algum aviso para dar. Acho que depois dá para também compartilhar o informativo lá no grupo do Whats, né, para que as pessoas possam ver. Isso, eu vou compartilhar lá no arquivo lá no grupo do WhatsApp, né? Então, quem não tiver no grupo e quiser me chamar no WhatsApp da Dominus, aí eu mando o link do grupo. Então, no grupo, vocês sempre vão receber de primeira mão ou o link da aula ou a gravação também. Igual hoje eu já postei a gravação da aula do Dismo Kids. Então, sempre vocês vão receber em primeira mão tanto o link da aula quanto as gravações. Vai ser bem útil, né? Se alguém for criar o informativo lá pelo RD, depois vai com calma como que funciona, né? Como que é feito e ter todas essas informações. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação de todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser passar para a Ana, eu respondo, bem tranquilo, tá? Podem ir se comunicando, a gente vai se ajudando aí. Obrigada pela participação de todos, foi muito boa a aula. E é isso, espero que vocês comecem a usar o informativo digital, né? Ele vai ser muito útil para a paróquia. E é isso, muito obrigada, tenham uma boa noite, um bom final de semana a todos.